né, nessa noite fria, gostosa. A boa notícia é que a partir de amanhã já começa a esquentar de novo, né? A gente já pode guardar os casaquinhos mais pesados de novo. Mas é muito bom a gente se encontrar nessa casa, ver que vocês tiveram a coragem de sair de dentro de casa para ficar aqui uma hora me aturando, né? É bom. É bom que a gente vê que a doutrina está fazendo o seu papel. É bom para a gente ver que esse trabalho de formiguinha, né, que a gente faz de pequenos colaboradores, né, da divulgação da doutrina, está dando certo, né? Apesar ainda da nossa pequenez, apesar da nossa ignorância, da nossa falta às vezes de vontade de trabalhar, a gente vê que o resultado acontece, porque esse trabalho que acontece na casa espírita é um trabalho que é amparado por Jesus e por toda a espiritualidade, né, que faz parte da sua equipe. Então, para a gente começar a noite de hoje, antes do estudo propriamente dito, pedir licença a vocês, vou falar uma poesia de Casimiro Cunha, né, que sempre, às vezes eu falo, muito tempo que eu não falo aqui, mas para a gente refletir um pouquinho da importância dessa doutrina. A poesia se chama Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus irmãos, nós que nos reunimos nessa escola, nessa oficina, nesse hospital, que a gente sempre tenha isso em mente, que esse trabalho ao qual estamos envolvidos é um trabalho de Jesus. Então é coisa séria. E ao mesmo tempo é um trabalho em que a gente está amparado pela espiritualidade. Então nunca estaremos sozinhos nesse trabalho. Nunca estaremos sozinhos perante as dificuldades da vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? A gente vai falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente vai falar sobre o orgulho e a humildade. Será que carregamos muito orgulho ainda nessa jornada nossa como espíritos imortais? Quando estamos encarnados na Terra, que somos alma, né? Como Pedro bem disse no domingo passado, alma é o espírito encarnado. Será que como almas agora ainda carregamos muito o orgulho? Ou será que já estamos varrendo por debaixo do tapete essa que é uma das grandes imperfeições que carregamos de vidas passadas? Isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer todos os dias, porque apesar da gente ainda não enxergar às vezes, somos muito orgulhosos. Orgulhosos no sentido em que estamos dentro de uma doutrina, né, que a gente é vista como uma doutrina progressiva, como uma doutrina revolucionária. É a terceira revelação trazida para a humanidade. E a gente, né, por ser espírita, já se coloca num patamar acima dos demais irmãos das outras denominações religiosas. E isso é um orgulho muito grande. Quando está lá no Livro dos Espíritos, dizendo, né, quando Kardec pergunta qual seria a melhor religião, os espíritos respondem, aquela que mais homens de bem formar. Então há que ter o respeito por todas as religiões e muito mais do que isso, o enorme respeito que temos que ter para com os nossos semelhantes que estão cada um em seu nível de evolução nessa jornada, nesse caminho. Então vamos ainda ser muito orgulhosos na lida com os nossos subalternos no trabalho, orgulhosos como pais, como chefes de família, quando ainda temos aquela ilusão, né, de dizer assim, aquela ilusão masculina, lá em casa mando eu,
Com o tempo essa ilusão vai passando e a gente muda a frase, a gente fala assim, lá em casa mando eu, mas quem decide é a minha mulher. Eu não sei se é assim lá no Pedro, lá no Robson, na galera aí, mas lá em casa no Mauro. No Mauro eu sei que não é que lá o Mauro manda mesmo. Mas é o orgulho que ainda carregamos nas pequenas coisas, porque trazemos de vidas passadas toda essa coletividade de seres, de homens que fomos. Quando vocês olham para o André, para o Pedro, para o seu Adriano, vocês não estão vendo só esse homem aqui. Isso aqui é um somatório de todas essas vidas que eu percorri até chegar aqui. Honório Rangel, um grande espírita de Minas Gerais, já dizia, né? Você é um somatório de tudo que você viveu, de todas as encarnações que você passou, de todas as qualidades e imperfeições que você acumulou nessa jornada durante o caminho. Mas se você quiser evoluir, você tem que fazer algo novo daqui para frente. Esse é o desafio. Porque muitas das vezes achamos que estamos acertando. Achamos que estamos trabalhando na caridade, fazendo palestra, na reunião mediúnica, na igreja, no centro, na sinagoga, pregando a palavra religiosa, ainda com a mochila espiritual de 1500 anos atrás. Então a gente continua errando. Domingo passado estive aqui, falei daquele jogo de ping-pong que a gente carrega, né? A gente acertar e errar, acertar e errar. Aí muitos vão falar, mas eu ainda erro muito mais do que eu acerto. Claro, gente. Nessa batalha desse homem novo com esse homem velho, que vem carregando essas imperfeições há centenas e milhares de anos atrás, ele é mais ardiloso, ele é mais malandro, ele é muito mais esperto, tem muito mais recursos para fazer o errado do que esse homem novo, que está ainda despertando, que está ainda aprendendo como se comportar de maneira mais ideal, como um ideal cristão de se viver. Então a gente vai perder essa batalha muitas vezes. O homem velho, mais ardiloso, mais esperto, ele sempre dá um jeitinho de tentar subornar o caminho reto pelo qual a gente está tentando andar. Isso vai acontecer. Isso não é o mais importante. O mais importante é se eu estou me esforçando para domar esse homem velho. Se eu estou fazendo com que ele vá para o quarto escuro e não saia mais. Colocar ele de castigo eternamente. E deixar esse homem novo desabrochar com mais qualidades, com mais amor, com mais dedicação ao próximo, que é a nossa missão quando a gente vem para esse mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Moleza. Moleza. Né? É um resumo muito fácil. Aí está contido tudo que a gente precisa fazer. Mas como a gente tem dificuldade de amar? Primeiro, porque a gente tem uma dificuldade extrema de se amar. E segundo, porque a gente não ama a Deus como ama o semelhante. Né? É uma tríade, é uma pirâmide. Para a gente amar a Deus, primeiro eu tenho que amar o semelhante, mas também primeiro eu tenho que me amar. Porque eu não tenho como amar ao outro se eu não me amar primeiro. Por isso que o nosso amor ainda é doentio, ainda é frágil. Ainda é aquele amor engatinhando para ser um dia aquele amor que Jesus exemplificou. Então a gente vai se pegar nesse meio do caminho, né, observando que quando somos orgulhosos, a gente tem que dar um passo à frente. Temos que focar, temos que ter a meta de nos tornarmos mais humildes. De saber que ainda não sabemos tudo. Como Sócrates nos ensina lá, só sei que nada sei. É quando você tem a consciência, quando você está amadurecendo e se transforma num espírito que tem consciência de que é imperfeito, de que está imperfeito, mas que não é a nossa destinação. Dentro de todos nós brilha a centelha divina. Pode ser aquela luzinha fraca, longínqua, mas que só cabe a nós, como uma ferramenta do trabalho, e tirando todas essas cortinas e aquela poeira que se acumulou em cima dessa luz, para que essa luz comece a brilhar através da nossa vontade, através da humildade de saber
que todos nós vamos passar por esse caminho. Todos somos convocados a exercer o trabalho no bem. O chamado está aí a toda hora para todos. Só que muitas das vezes não temos a humildade de aceitar que ainda não podemos produzir muitos trabalhos com qualidade total. Não é isso que é esperado da gente. É esperado que a gente se esforce dentro das nossas forças, que a gente faça o trabalho dentro daquilo que a gente já consegue fazer. Então a gente não vai pedir para um analfabeto escrever um texto e fazer uma redação. A gente vai começar a ensiná-lo a escrever e a ler, para que lá na frente ele tenha provas condizentes com aquilo que ele já está preparado para fazer. Não é dada cruz maior do que a gente pode carregar. Jesus nos ensinou lá. Então vou ler rapidinho 2 trechos das instruções dos Espíritos. Está lá, orgulho e humildade. Vou pular para um parágrafo aqui. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Resposta: não. Visto que esse seu sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. Aí agora a gente vê o contrário. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito, e que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, pois quando Deus lhes retira esses bens, eles os acusam de ser injustos. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Cara, é reunião pública ou é chicotada nas nossas costas? É reunião pública. É misericórdia. A gente vai perceber que nós, que temos a dádiva de estar andando já com os olhos abertos, por esse novo olhar que a doutrina espírita nos mostra da vida, a gente vai entender que já somos espíritos experimentados. Então, um exemplo básico, prático da nossa vida, eu tenho 2 filhos, uma de 18 e um de 7, vai fazer 8 agora em agosto. Eu vou dispensar o mesmo tratamento rigoroso que eu tenho com a minha filha de 18, com o meu filho de 7, que vai fazer 8? É o mesmo tratamento? Lógico que não. E por causa disso, por eu ser mais rigoroso com a minha filha de 18 anos do que com o meu filho de 7, eu amo menos a minha filha de 18 do que o meu filho de 7? Lógico que não. É que nós temos a educação, os ensinamentos, de acordo com a etapa evolutiva que estamos passando. Então é muito comum, quando fazemos as nossas preces, de noite, antes de dormir, de manhã, quando a gente acorda, a gente ir lá pedir: ah, meu Pai, eu quero que hoje dê tudo certo no meu emprego, que eu pegue um ônibus vazio, que o meu chefe não brigue comigo lá hoje, que tudo corra mil maravilhas, que eu dê sorte e ganhe na Mega Sena de noite, que o meu salário aumente. Quando a gente faz oração, é muito comum a gente pedir por conforto material. Já observaram isso?
E é comum a gente comparar com as outras denominações religiosas, olhar para eles e dizer, nossa lá eles ficam pregando que tem que orar, que tem que vibrar para você receber a vitória, para você ter as suas conquistas, para você receber a tua graça. Que graça? Que graça é essa? Aquele povo dos hebreus que andou no deserto com Moisés, o grande legislador, eles tinham maná que caía do céu, a pedra que escorria leite, tudo aquilo que era necessário de material era provido para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ainda era um povo que estava no estágio de crianças espirituais. Então era necessário uma madeira, soninho de tarde, quando acordar, um iogurtezinho, danoninho, papinha. Só que já se passaram 4.000 anos. A humanidade cresceu, deu um salto evolutivo. E nesse período, agora já na maturidade espiritual, não tem mais necessidade de mamadeira, de iogurte. Não. Agora a pedagogia para com espíritos que já são adultos, agora é cobrança, agora é rigoroso, agora é cruz, agora é sacrifício. Agora é acordar 5 horas da manhã, tomar banho, tomar café e sair para o trabalho para ganhar a vida. Agora é passar por dificuldades e você ser responsável por aquilo que você está fazendo. Já tem todas as ferramentas disponíveis dentro do teu ser para que você exerça como adulto. Então a pedagogia é diferente. Então, quando nós espíritas começamos a ver a vida dos trabalhadores espíritas, Chico, Divaldo, Raul, tantos outros, aquele que fazia palestra deitado, que só mexia o pescoço, Jerônimo Mendonça. Aí quando eu falo isso para as pessoas que não são espíritas, eu falo assim, essa religião tua só tem maluco, vocês só vão lá para sofrer. Um é aleijado, o outro é cego, o outro tem infarto, o outro tem derrame. Isso aqui é vitória para vocês? Para nós sim. Porque o corpo ele é isso. Ele é um carvão milagroso que serve para a gente expurgar as nossas imperfeições. Purificação do espírito através da carne. Foi isso que Jesus nos quis mostrar quando ele foi crucificado e 3 dias depois ele aparece para os discípulos, aparece para Maria Madalena e depois aparece para os discípulos. Mostrando ali o quê? Que nós somos muito mais do que carne. Muito mais do que matéria. Então esse processo de você ir se colocando no seu lugar, ter ideia daquilo que você pode manifestar nessa encarnação, tem que ser uma coisa concreta em nossas vidas. Cada um tem que ter a consciência daquilo que pode fazer e que deve fazer. E o mais importante, se está fazendo o trabalho. Se está se esforçando em domar as suas más inclinações. A gente tem várias histórias, né, nos livros de Chico, de pessoas espíritas e extremamente orgulhosas. A gente pode contar o caso do irmão Frederico Figner, né, que é mais conhecido como irmão Jacó, do livro Voltei, de Chico e Emmanuel. Ele desencarna, né, e pensava por ser um grande trabalhador da FEB que foi presidente da FEB, trabalhou demais dentro da FEB, foi um dos responsáveis por criar o Parque Gráfico da FEB, teve uma importância dentro do movimento espírita muito grande. Trabalhou muito fora, só que esqueceu de trabalhar dentro. E quando chega no mundo espiritual, fica decepcionado em descobrir que a sua envergadura moral era muito menor do que ele achava que seria. A luzinha dele lá no mundo espiritual brilhava muito menos do que uma pessoa muito mais simples do que ele julgava que não teria a evolução
que ele teria que ter. Quantos de nós caímos nessa cilada? Então é de extrema importância que a gente, como Jesus ensinou, ore e vigie. Orar e vigiar. Será que eu estou me deixando levar? Será que eu estou embarcando nessa aventura de me achar melhor do que os meus semelhantes porque eu faço um trabalho importante na casa espírita? Será que é tão importante mesmo? Ou será que você só está pagando um débito que você tem? Será que aquele irmão que se destaca na mediunidade não foi aquele que prejudicou tantos irmãos numa vida passada que agora ele tem que vir com essa tarefa mediúnica para resgatar um pouco dos débitos do passado? E aquele irmão que se destaca tanto na tribuna, que faz uma palestra tão bacana, quantas pessoas ele desvirtuou lá nos púlpitos, nos palanques, em vidas passadas? É o homem velho que eu disse no início. É aquele homem velho que ainda não descobriu que tem que começar a fazer as coisas de uma maneira nova. Nova. Toda palestra que eu venho aqui eu falo isso. Chico disse que tudo que ele aprendeu na doutrina espírita, que a gente precisa se renovar sempre. Renovar sempre. E quando a gente fala em humildade, a gente vê imagem de Chico. A gente vê imagem de Madre Teresa, de Gandhi. Pessoas que pegam a sua energia que usavam antes nas lutas, nas disputas, no sexo, nos vícios, e dirigem essa energia para o bem, para o amor, para uma causa nobre. É a mesma energia. É a mesma energia da luta, da paixão, do sexo, que está direcionada para o bem maior. É a mesma energia, direcionada para uma causa nobre. Você está usando a ferramenta que você tem de uma maneira melhor. Eu, como trabalho com construção, diria, a gente está amolando as nossas ferramentas para usar elas de uma maneira muito mais eficaz, muito mais correta. Então é preciso que a gente nunca se esqueça disso. Que ainda carregamos muito de orgulho, muito de egoísmo. E que um dos remédios para a gente ir eliminando o orgulho de nossas existências é através da humildade. Não podemos mais cair em cilada, gente. É tão difícil quando a gente está encarnado, que até espíritos que são grandemente preparados no mundo espiritual para uma tarefa aqui na Terra, até eles sucumbem ao orgulho. Até eles. Como assim? A gente vai contar um pouquinho de uma história do cara, não sei se vocês conhecem, Saulo de Tarso. Vocês conhecem? Que depois virou Paulo. O principal divulgador do cristianismo no mundo, o responsável pelo evangelho ter alcançado o mundo inteiro como alcançou, um dos grandes responsáveis, o maior responsável é Paulo. O anti-perseguidor de cristãos que se tornou o maior divulgador da mensagem do Cristo. Ele errou. Será que Paulo tinha um ministério preparado? Será que no mundo espiritual ele já sabia que teria essa missão grandiosa de trabalhar junto com Cristo? Aí vocês vão dizer, mas ele foi chamado pessoalmente pelo mestre. Sim, concordo. Foi chamado pessoalmente pelo mestre. E todos nós o somos. Em causas e maneiras diferentes, situações diferentes, de acordo com a nossa evolução. Mas o chamado é o mesmo para todos. É o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso está lá no prefácio do livro, quer ver? Dá licença para ler rapidinho. Queremos recordar, isso está no prefácio do livro, queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor de seu nome. A gente está preparado para o sofrimento? Se não está, vamos preparar, porque vai vir. O couro vai comer. A gente vai ter que sofrer.
Ninguém aqui está dizendo que a gente vai ser infeliz, triste, mas sofrer, a gente vai ter que sofrer. Para expurgar tudo aquilo de mal que a gente fez. Para mostrar para o mundo e para os nossos semelhantes que a gente vai sofrer, a gente vai passar por dificuldades, mas vai mostrar que estamos sóbrios, passando por aquela dificuldade na certeza de que somos amparados pelo Cristo. E Paulo é esse exemplo do orgulho e depois da humildade total. Quando a gente pega a história de Paulo nesse livro, antes Saulo, quando ele nasce, quando ele vem ao mundo, né, tudo nos mostra nessa história que Saulo e Gesiel, depois Estevão, tinham a missão de juntos propagar a mensagem do Evangelho. Junto com isso, o Gesiel e Estevão, que é um espírito de uma envergadura moral muito maior do que de Paulo, ainda vinha Abigail, irmã de Estevão, e uma doçura de pessoa. Era aquela mulher que trazia suavidade para Paulo, porque Paulo era uma rocha. Paulo era aquele homem firme, educado para ser um patriarca do povo hebreu. Só para vocês terem a noção, na época de Paulo existiam 3 faculdades no mundo conhecido: Alexandria, Atenas e Tarso. Atenas e Alexandria, por causa de problemas políticos que tiveram, os professores foram para Tarso. E Paulo estudou com os melhores professores dessas universidades, faculdades, entre aspas. Ou seja, ele foi educado dentro do que tinha de melhor no planeta naquela época. Voltando a Jerusalém, Paulo é educado na escola rabínica por Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, até hoje, é considerado pelo povo hebreu como um dos maiores mestres judeus de todos os tempos. Perdendo apenas para Hilel. Quem é Hilel? Avô de Gamaliel. Ou seja, está tudo ali dentro da... Então, Paulo teve todas essas facilidades. Ele tinha o melhor ensino possível, educativo, científico, filosófico. Ele era discípulo de Gamaliel, um dos grandes mestres hebreus. Ele tinha um cunhado que não se encontra em qualquer lugar, que era Estevão. Cada um tem um cunhado que merece. Ele tinha a doçura da Abigail, que caminhava com ele pelos jardins de Jope. E no livro conta que ela virava para ele e falava assim: meu amor, eu farei tudo o que você quiser. Como eu disse, aquela ilusão no início, iludindo o cara. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Quando você chegar cansado do dia, da rotina, eu lhe colocarei no meu colo, lembrando de minha mãe, e lhe entoarei as mais belas orações de Davi. Olha só que mulher. Mas quando ela desencarna, ela vira para ele e fala assim: trabalha, espera, perdoa e segue. Quem que mandava? É ela. Né? Aí ela ilude a gente. Mas ele teve todas essas facilidades. Ele tinha tudo para ter uma missão de uma maneira muito mais tranquila, uma vida tranquila, sem muitos assaltos, sem muitas dificuldades. Tinha a condição financeira do lado dele, era de família extremamente rica para a época. Tem mais um detalhe, não é para baixar a vibração, não, é só alguém falou isso comigo. Ainda tinha outra coisa, a sogra já estava no mundo espiritual. Olha, gente, que moleza que ele tinha. Aí o que ele faz? Orgulhoso, né? Com todos esses ensinamentos, eu sou um doutor da lei. Eu fui preparado pela escola rabínica para ser o doutor da lei. E ele era. Sabia tudo das escrituras. Sabia tudo das leis hebraicas. E se sentia o cara. Quando sabe, né, da passagem do Cristo pelo planeta,
Ele se autodenomina perseguidor daquele infame carpinteiro que foi pregado na cruz. É assim que ele se dirigia a Jesus. Não aceitava que alguém pudesse ser maior do que os profetas, né? Do que Moisés, do que Davi e tantos outros. Não podia. É isso que eu aprendi, é isso que eu sei. Eu não aceito que nenhuma mensagem nova possa mudar aquilo que eu sei mais do que todo mundo. Aí começa o sofrimento dele. Porque como ele tinha essa missão preparada no mundo espiritual, se não é pelo amor, é pela dor. A gente ouve muito isso, né? Então, tudo começa a dar errado quando ele vai lá e apedreja Estevão, seu cunhado, mas ele não sabia. Vai lá e apedreja Estevão. Ali começa o ciclo do seu sofrimento. Chega Abigail e vê o irmão em frangalhos, todo ensanguentado no chão, o irmão ainda vivo. E o que ele diz para ela? Se fosse eu ia falar, ó, isso aí que você está querendo casar? Isso seria humanamente, né, pensável de alguém falar. Esse cara aí que tu vai casar, que me apedrejou? O que ele diz? Permanece com Saulo. Porque eu tenho certeza de que quando ele conhecer Jesus, ele vai defender ele com a mesma energia de que ele defende a Moisés. E parte para o mundo espiritual. Ali Abigail começa a entrar no estado de depressão. É uma pessoa muito sensível, muito frágil. E algum tempo depois, Saulo, sofre a decepção mais terrível, né? O desencarne de Abigail. E quando ela está lá no leito de morte, e Paulo está do lado, Saulo ainda, ela vira para ele e fala assim: Saulo, fique em paz. Meu irmão me visitou esta noite e me disse que eu vou para Jesus. E ele mandou te dizer que Jesus te ama muito e que tem muitas esperanças em você. Olha só, gente. O cara perseguia cristãos e ele ouve da mulher que ele mais amava, que estava perdendo ali, que aquele a quem ele perseguia amava muito ele e tinha muitas esperanças nele. E pior, quem trouxe a notícia ainda foi aquele que ele apedrejou. Olha só. Nem isso ainda foi capaz de tirar o orgulho de Saulo. Nem isso. E depois desse breve período, que ele perde Abigail e raspa a sua cabeça. O homem hebreu, quando raspa a cabeça, simbolicamente falando, ele está se fechando para o matrimônio. Ele virou uma seta, ele não vai se casar com mais ninguém. Ele vai ter uma vida oferecida para a religião. E é isso que ele faz, por tanto amar Abigail. Mas continua no orgulho ferrenho de perseguir os cristãos. E sai agora à caça de Ananias, que estava em outra cidade. Quando ele se dirige para uma cidade dessa, para pegar Ananias, ele vê o mestre em pessoa. Ele vê o mestre, né, está lá no livro que ele descreve que o mestre está com uma roupa reluzente, de estrelas, belíssimas. E que Jesus o olha de uma forma tão amorosa, com uma vibração balsâmica. O que é uma vibração balsâmica? Uma vibração para acalmar, para dar uma amenizada, para que Saulo entrasse num estado de espírito mais tranquilo. O amor de Jesus é divulgado assim, de forma a nos acolher, nunca de forma enérgica, violenta. Ele não é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que vem para nos conduzir ao colo do Pai com amor, com carinho. É aquele que nos coloca no seu peito e tira da gente
todo aquele sentimento de ódio, de destemperança, de desequilíbrio que ainda carregamos. E Saulo leva um susto quando vê Jesus. Aí ele vira para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Por quê? Se em todas as ocasiões difíceis de nossas existências nós fizéssemos essa pergunta, por quê? 70% dos nossos problemas encarnatórios já estariam resolvidos. Por que eu vou agredir o irmão? Por que eu vou cometer esse ato ilícito? Por que eu desejo tanto essa coisa material que depois não vai me dar a felicidade? Por quê? Por quê? Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Por quê? Ele responde: quem és tu? Sou aquele a quem tu persegue. Aí é a coisa mais bacana, né? Quando a humildade começa a fazer parte do cotidiano de agir de Saulo, ele diz: o que queres que eu te faça? Acho que essa é a parte mais bacana que tem. Quando vem o chamamento e a pessoa: o que queres que eu faça? Isso é muito bonito. E a gente vê isso no Evangelho, na Bíblia, muitas vezes repetir-se. A gente vê quando João Batista conversa com o irmão e diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça, anunciando a chegada de Jesus. João Batista, o precursor, e depois Jesus. Em vez dele, continuar como profeta que era, continuar com os seus discípulos, ele disse: não, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Será que a gente está fazendo isso dentro dos nossos trabalhos na casa espírita? Será que a gente faz isso no nosso cotidiano? Para às vezes elevar um irmão que está precisando de um estímulo, que está precisando aprender alguma coisa nova, que às vezes quer ter razão em cima de você de uma coisa que você sabe que ele está errado, mas que às vezes é necessário que a gente feche a nossa boca. Porque o amor se manifesta de muitas formas. E por várias bocas. Vai manifestar pela boca do Pedro, a Dani, o seu Adriano, pela minha, pela de Marquinhos, pela de vocês todos. Porque Deus nos dá a oportunidade de todos sermos portadores da sua mensagem. Porque Deus, nos trazendo em coletividade, Ele nos dá sempre a chance de um ajudar o outro. Sempre em conjunto. Sempre em caravana. Isso a gente vai ver mais no final dessa conversa. Então, quando ele vira para Jesus e fala: mestre, o que queres que eu te faça? O que é que Jesus fala? Vira para ele: anota aí. Você vai parar de perseguir cristão? Você vai divulgar meu evangelho? É assim que ele faz? Não. Procure Ananias, e lá te será ministrado o que fazer. E essa passagem é bacana, porque quando ele vê Jesus e cai do cavalo, ele fica cego. Pode ser uma alegoria, querendo passar para a gente que ele não tinha dignidade, que ele não tinha moral para olhar para o Cristo olho a olho, que ele se sentia envergonhado. Ou pode ser que ele ficou cego mesmo. Vamos para essa segunda opção: ele ficou cego. E Deus vai até Ananias e fala assim para ele: olha só, Ananias, você vai receber Saulo. Ananias, se eu fosse Ananias, eu falo assim: recebeu Saulo? Aquele Saulo lá de lá, está vindo aí me prender? Esse que eu faço? É isso? Tem certeza? É aquele Saulo mesmo? O que o senhor está querendo? Está querendo facilitar o trabalho dele? É isso que o senhor quer de mim? É ele mesmo que você vai receber. Então ele vai até Ananias, e chegando lá, Ananias impõe as mãos e cura Saulo da cegueira. Aquele que ele ia prender. Será que isso não é à toa? É inconsciente? Não, tudo está dentro de um plano, tudo dentro de um planejamento.
Temos que nos acertar com os nossos adversários, para que a gente cresça espiritualmente. Então será Ananias que vai fazer Saulo enxergar de novo. Então ali começa verdadeiramente o ministério de Saulo, depois Paulo. É ali que ele passa por todo tipo de sofrimento que ele não precisaria passar se tivesse ficado tranquilo lá com seu cunhado, com a sua esposa, com Gamaliel. O Haroldo fala a respeito disso numa palestra lá, ele fala assim, isso é o plano B. Quantos de nós não estamos vivendo hoje o plano B de nossas existências? É o plano B, a gente não quis ir pelo amor, então vai no chicote, vai na dificuldade para aprender. Para mostrar para o mundo que o orgulho não nos conduz a nenhum caminho bom. Ao contrário. Ao contrário. Todos esses grandes ícones cristãos, todos os grandes ícones de outras religiões, todos eles humildes por essência. Pessoas simples. Pessoas que não escolhiam quem que ia ficar perto. Pessoas que viviam de um jeito frugal. Pessoas que tinham a certeza que a vida não era a vida material. E que esse corpo ia passar. E que o espírito ia continuar a jornada. Eu lembro de Francisco de Assis. Uma vez que o Frei Leão chegou para ele e perguntou, ele estava lá capinando o jardim dele. Aí o Frei Leão perguntou para ele, irmão Sol, se o senhor fosse morrer hoje, o que o senhor ia fazer agora? Ele responde, eu ia continuar capinando meu jardim. E a gente? Se chegasse um espírito aqui e falasse assim, você vai morrer ano que vem. Se fosse eu, já dava um infarto, tinha caído no rio e morria agora de uma vez. A gente não dá conta. A gente não dá conta porque a gente já é muito ligado à matéria. Orgulhosos daquilo que achamos que somos. Por essas personas que ainda vestimos, esquecendo que não somos isso. Somos espíritos imortais, não somos esses corpos. E Paulo tem essa dura lição de ter sido educado nas melhores escolas, os melhores mestres, a facilidade total da matéria, o apoio da futura esposa, do cunhado. Virou a cara para isso tudo. Sou eu, sou o mais importante. Eu sei mais do que todo mundo. Temos que ter cuidado para não cair na mesma cilada. Temos que ter respeito pelas opiniões alheias, pelas posições alheias. Respeito pelas dificuldades que o próximo passa por causa do seu nível espiritual que ele vive. A evolução não dá saltos. Isso dizia lá Darwin. Ciência. A gente não vai evoluir num salto. Não vai. E Paulo fez esse exercício doloroso, apesar de ser um espírito muito experimentado, que já vinha com esse plano lá da espiritualidade, junto com Jesus, junto com os espíritos que o protegiam, encarnou junto com Estevão, com aquela turma toda, já estava lá, era só fazer, mas a danada da matéria, da carninha, do poder, do conhecimento, às vezes coloca uma venda nos nossos olhos e a gente põe uma encarnação, né, fora. No caso de Paulo, era um missionário, graças a Deus, sofreu pra caramba, mas tinha que fazer. E se esforçou. Porque depois disso ele foi até a família dele, depois que soube que ele se converteu, não te conheço mais como parente, como filho, está deserdado, não te conheço, você é uma vergonha. Execrado pelos rabinos, pelo pessoal da religião hebreia. Passou dificuldades financeiras a ponto de trabalhar de tecelão.
Vocês imaginam um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, porque é isso que ele era na época. Haroldo faz essa comparação muito bem. Ele é como se fosse um juiz da Suprema Corte americana. E foi fazer tapete para viver. Vocês imaginem Gilmar Mendes fazendo tapete, vendendo coisas de 99 na rua. Vocês imaginam isso? Não estamos falando daqui, mais próximo da gente. Ele era muito mais do que isso. E foi fazer tapete, fazer tenda para viver. E passou 30 anos de um sofrimento profundo. Eu lembro de uma palestra do Haroldo, ele falando sobre isso, sobre o livro Paulo Estevam, ele fala muito disso. Aonde o Paulo estava, era cacete. O roteiro era assim, Paulo chegava, começa a subir, começava a pregar o evangelho, aí tinha o intervalo, né, o pessoal criticando, e no final, apedrejamento. Todas as vezes. Todas as vezes. Porque ele ainda continha nele uma vibração que necessitava dessas situações. Necessitava. Para burilar o seu espírito, para baixar a bola. Para que a humildade e aquela característica que vai sobrepujar o orgulho possa reinar na sua personalidade. E assim segue a vida. E a gente vai ver lá no finalzinho da vida de Paulo, né, quando ele vai para Roma, que já está nos momentos derradeiros, né, esqueci, o Haroldo fala que era bom você andar com Lucas, na época lá. Com Lucas não acontecia nada. Né? Lucas, vou pegar água. Quando ele saía para pegar água, vinha o soldado e prendia todo mundo. Aí o Lucas voltava, cadê o pessoal? Tinha uma viagem para fazer, o Lucas não podia ir, o barco virava. Tinha que visitar uma pessoa, todo mundo não pode ir, só o Lucas ia. Todo mundo morria, de cilada do soldado romano. Ou seja, aí a gente vê que cada um, de acordo com o que está vibrando, vai ter as facilidades ou não na vida, de acordo com a sua missão. Então, como eu falei no início, aqueles que já são mais amadurecidos espiritualmente vão ter lições mais pesadas, mais rigorosas, porque Deus está preparando a gente para ser herdeiro do universo, para nós sermos co-criadores com Ele nesse processo de amor. O que sustenta esse universo em que a gente vive é o amor. É Deus. Ele sustenta com seu amor que tem por nós todo o universo. Ninguém mais ama do que Deus. Nenhum amor que a gente conhece chega perto do amor que Deus tem por nós. É isso. E o que ele faz? Ele fica botando propaganda na internet, tem outdoor, eu sou o Criador, eu sou o Alfa e o Ômega, eu fiz. Ele é o ser que mais se oculta na criação. Ele não faz questão de aparecer, porque ele é o mecanismo. Ele e suas leis soberanas são que regem tudo, tudo é uno, tudo leva para ele. E Paulo teve que aprender isso a duras penas. A duras penas. E quando ele está em Roma, quase já partindo para o mundo espiritual, os soldados invadem onde ele estava dormindo à noite e o pegam e levam para o lugar derradeiro. E o soldado que iria decepar sua cabeça tremia, porque sabia quem estava ali. Sabia da envergadura daquele trabalhador da seara do Cristo. E ele tremia. Ele dizia para o soldado, faça o seu trabalho. Aí pior ainda, né? Aí que tremia mesmo, né? O cara está mandando decapitar, aí ele não aguentou, passou para o superior dele. O superior dele também, apesar de estar tremendo, decepa a cabeça de Paulo, e Paulo, né, sente um pouquinho de dor na hora, se desdobrando já no mundo espiritual, mas logo é acolhido. Logo chega no mundo espiritual, né? Se vê com entes superiores e queridos,
E quando alguém fala para ele, Paulo, o que você deseja? Mais uma vez, a matéria, o apego chega perto dele. E ele pensa em encontrar Abigail, em pedir desculpas a Estevão, em ver Gamaliel. Mas logo, logo ele volta, né? Assim, porque tem aquele momento, né, da confusão mental após a desencarnação. Ele fala, não, eu quero visitar cada congregação que eu ajudei a fundar. Então ele começa a visitar as igrejas, né, os grupos onde eram recebidas as cartas. E nesses grupos ele vê os irmãos da matéria encarnados e ele vê caravanas imensas de espíritos superiores encarnados colaborando para que aqueles trabalhos se desdobrassem da mais perfeita ordem e paz. Cada um que ele ia, ele via aquelas caravanas imensas. Como eu disse lá no final, o trabalho sempre vai ser em grupos, em turnos, em centros com várias pessoas, todos trabalhando juntos, equipe. O Cristo não chegou até aqui com o planeta sozinho, ele tem equipes a seu serviço. E nós precisamos ter em mente sempre isso. Somos equipe, família, congregação. Sozinhos somos fracos. Somos fracos sozinhos. Quando a gente se isola, quando a gente mergulha nos nossos conhecimentos, nas nossas visões, começamos a ter o espírito de orgulho de novo descendo sobre nós. Juntos a gente vê que o irmão está muito melhor do que a gente numa área, que ele já é mais humilde, que ele já é mais paciente, que ele já é mais tolerante, que ele já trabalha mais do que a gente, que ele já se esforça mais do que a gente. Opa, não tem que me colocar no meu lugar. Eu tenho que ter a humildade de aceitar que eu sou apenas mais um no caminho. Esse é o convite da doutrina espírita para a gente. A gente encarnar esse espírito do peregrino, do aventureiro, de entrar nessa jornada, de pegar o nosso cajado, de pegar a nossa cruz e enfrentarmos cada um as nossas dificuldades. Sabemos que essa jornada, que é a encarnação, vai ser de trabalho árduo, difícil, sofrido, dependendo daquilo que nós emanarmos, dependendo das escolhas que nós fizermos. Paulo escolheu o plano B. Eu tenho certeza que eu escolhi o plano D, que eu sei o que eu passo para mim vencer o meu orgulho, as minhas más inclinações. Eu sei o que eu passo. Então eu acho que eu escolhi o plano D. Mas todo dia eu posso começar a trabalhar para fazer um plano melhor, para que a minha colheita na vida futura seja melhor. E Paulo, depois de ver essas caravanas, já lá no finalzinho do livro, observando, maravilhado com essas caravanas de trabalhadores do mundo espiritual, ele vê uma luz mais brilhante ainda chegando perto dele. Jesus, Abigail e Estevão. E ele não aguenta, corre, abraça Abigail, dá um abraço no Estevão e por último abraça o mestre. E o mestre, por isso que eu falei que você era o vaso escolhido. Eu tinha esperança e fé em você. E agora você colheu, depois de tanto sofrimento e trabalho, agora você está colhendo os frutos daquilo que você queria. Servindo. Não querendo ser servido. Não querendo ser o doutor da lei acima dos outros, acima de todas as questões. Mas sim sendo um servidor. Sendo um igual. Sendo um colaborador. Então tudo isso que ele manifestou nessa passagem, tudo isso que ele fez, serve de exemplo, de espelho para a gente. Para que a gente comece a fazer a nossa parte, do nosso jeito, com as nossas ferramentas. Mas sabemos que estamos inseridos dentro do mesmo contexto que ele estava. Se somos vasilhames, ainda pequenos, né? Como Jesus disse para ele que ele era o vaso escolhido, ele não falou a água escolhida, ele
Falou vaso. Ou seja, aquele que contém a mensagem, o Evangelho. Aquele que contém os ensinamentos. Todos nós somos vasos. Eu sou desse tamanho, esse copo aqui. Chico Xavier deve ser do tamanho dessa casa toda aqui. E por aí vai. Mas todos somos vasos. E a gente tem algum líquido dentro de nós. Temos alguma coisa dentro de nós. Para divulgar para com os nossos semelhantes. Então, como eu disse lá no início, falei de Frederico Figner. Quando ele tem esse aprendizado lá no mundo espiritual, de que ele tinha que mais trabalhar seus sentimentos, Bezerra chega para ele, olha só, você tem que trabalhar dentro, você trabalhou muito fora, agora você tem que trabalhar dentro. Então, quando ele descobre isso, quando ele começa a melhorar, quando ele começa a vislumbrar as possibilidades de crescimento espiritual que ele tinha depois desse aprendizado, que aí ele fala que teve que escrever o livro. Porque ele estava em posse de um remédio e ele não poderia ser egoísta a ponto de esconder esse remédio das outras pessoas. Então, ele tinha que divulgar através do livro. Então é isso. Por isso que a gente, às vezes, quando vê uma pessoa sofrendo, quando vê um irmão passando por dificuldade, a gente tenta de qualquer maneira trazer dentro da casa espírita. Porque a gente sabe o remédio que a casa é. Mas nem sempre o paciente vai estar pronto para o remédio. E a gente tem a humildade de aceitar isso. Que talvez não seja a hora do irmão. Então, gente, que a gente possa ir para os nossos lares fazendo uma reflexão sobre tudo isso que Paulo passou, de tudo isso que esse livro, quem não leu, por favor, faça um esforço de ler, um livro grosso, mas eu tenho certeza que depois que começar a ler, não vai conseguir parar de ler mais. Tá? Tem lições de vida eterna nesse livro. Haroldo tira provas da existência do mundo espiritual através desse livro, provas concretas, que se você ler e ter um pouquinho de vontade de pesquisar, você vai ver que ele tem razão em dizer que aqui tem provas cabais da existência do espírito imortal. Tem passagens que são ditas aqui no livro que a ciência comprovou pouco tempo atrás agora. Ciência arqueológica. Então, é coisa séria. Então, que a gente não passe nessa encarnação, a gente não deixe o orgulho ser essa venda que dificulte essa caminhada. E que nós sempre nos esforcemos ao máximo, em sermos humildes. Tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade. E fiquem com Deus. E tenham fé, porque apesar de tudo, vai começar a fazer calor de novo. Tá bom, gente? Como é que chama o livro ainda? Paulo Estevam.